Nós recebemos nos estúdios da TV União Brasília Juliana Porcaro Saboia, candidata a deputada distrital. A moradora do Jardim Botânico ficou conhecida por processar a OAB na gestão de Felipe Santa Cruz em defesa do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Juliana também é contra a ideologia de esquerda. E após esse episódio, Porcaro explica o porquê da ação e de aceitar se candidatar como deputada distrital. A questão é representatividade. Eu sempre estive dentro da OAB, representando a classe, os colegas, nos embates, né? Já atuei em várias gestões e, infelizmente, nós temos 3 projetos de lei a fim de modificar a forma de eleição. Hoje a gente tem uma eleição de chapa fechada, o que já diminui a representatividade. A gente tem, claro, colegas que têm muitos votos, mas colegas que não têm voto, estão na chapa fechada, vencedora. E para o Conselho Federal, a gente tem uma eleição indireta. Então, isso tira a representatividade da classe. E é por isso que a OAB tem se desmoralizado perante a sociedade nos últimos anos, fazendo como a gente teve com Felipe Santa Cruz, e agora com seu sucessor, Beto Simonetti, que vai na mesma linha, utilizando do cargo de presidente da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB, para simplesmente atrapalhar a política do presidente Bolsonaro. O tempo todo ele se utiliza disso, ficou marcante na classe, por isso nós entramos com tantas representações. A OAB deixou de defender os advogados, nós temos advogados que estão sendo atacados nas suas prerrogativas, advogados que advogam para pessoas não têm acesso aos processos, aos autos, levaram multa, tiveram suas contas bloqueadas em razão do cliente, da sua atuação como advogado. E a OAB, em vez de cuidar disso, cuida de realizar ações para atrapalhar a presidência do nosso atual presidente Bolsonaro. Como advogada, Porcaro tem liderado na OAB do DF um movimento pela discussão e aprovação do porte de armas para os advogados. Recentemente, mais de 3.000 votaram a favor disso em uma consulta pública da entidade. A candidata explicou por que defende o porte de arma e quais as suas propostas para os advogados e para a sociedade. Eu sempre tive como meta a defesa do porte de arma. Eu, inclusive, tenho porte de arma há muitos anos. Nunca fui CAC, nem caçadora, atiradora ou colecionadora. Na gestão passada, fui conselheira da OABDF e era a única conselheira que tinha um porte federal de arma. Meus colegas todos eram CAC, né? O Estado ele não é onipresente, os recursos são limitados, né? Por mais que a gente tenha aqui 1000 elogios à Polícia Militar, Distrito Federal, Polícia Civil, nós temos polícias preparadas, atuantes, mas mesmo assim não é possível essa defesa do cidadão. Eu sempre digo, mulher empoderada é mulher armada. Então, acho que isso é que fará com que a gente evolua, porque hoje a gente anda nas ruas aqui, você pode ir no Lago Sul, você vai ver as casas com muros altos, com arame farpado, com cerca elétrica, ou seja, com tudo que tem num presídio. Então, o cidadão é que vive preso. E isso não é correto. A gente tem que inverter isso. E, para isso, o cidadão precisa ter o direito à sua autodefesa. A gente vê no Atlas da Violência, que é o indicador de todas as estatísticas, que a gente não teve uma diminuição dos crimes cometidos com arma, desde o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003. A gente também tem um episódio marcante, que é o referendo de 2005, em que foi perguntado à sociedade se desejava restringir o uso de armas e acho que o número é 67%, salvo engano, diz que não, e os nossos legisladores votaram uma lei, que é o Estatuto do Desarmamento, contrária à vontade da população. Então, aí falta a representatividade do nosso Congresso Nacional. Porcaro também explicou quais são os trabalhos relevantes que ela tem feito e desenvolvido na advocacia, além de explicar como está sendo a campanha até o momento. Como advogada, eu advoguei muito para grupos de pais, por exemplo, de pessoas deficientes, na área de família, né? Sempre inovei com ideias, já ajuizei ações que não eram aceitas antes na vara de família, hoje são.
dissolução de união estável, né, quando são pessoas do mesmo sexo e daí por diante. Também já fiz uma defesa da ex-mulher do deputado Alexandre Frota, pela questão dele ter divulgado, né, fatos que não são verdadeiros na imprensa. Isso foi bem importante, bem marcante. Faço também a defesa das vítimas. Tive um caso que teve repercussão aqui no DF, o caso da menina que morreu afogada no Lago Paranoá, no Clube Alexandrino, a Natália também, porque a família das vítimas às vezes fica muito esquecida. Então, é necessário que tenha um advogado acompanhando, mesmo sendo uma ação pública, né, junto à promotoria. Então, fiz esse acompanhamento também. E poderia citar outras ações, mas eu vou citar o Conselho Nacional Penitenciário. Sou conselheira e lá no Conselho Nacional Penitenciário, também, como advogada, né, tenho essa visão. O conselho ele é misto, ele tem juízes, desembargadores, promotores, e também pessoas de outras áreas, pode ser médico, economista, enfim, quem possa colaborar para a política nacional penitenciária. E, por fim, a candidata Juliana Porcaro deixou uma mensagem aos eleitores do Distrito Federal. Os eleitores do DF devem repensar, renovar a Câmara Distrital, com pessoas que, como eu, pensam na linha do presidente, para que a gente possa realmente trabalhar. O presidente fez esse esclarecimento, né, no debate, quando foi criticado porque está governando com o Centrão. Não é possível governar sem o Centrão, porque o Centrão é a maioria, né? Então, a gente tem que entender isso, mas governar de maneira a consolidar as ideias, né, numa dialética de conversas, agora extinguindo a corrupção, extinguindo os gastos excessivos, né, extinguindo verbas desnecessárias, benefícios pessoais e com propostas que possam ser realmente realizadas e que vão fazer com que o DF se desenvolva. O DF hoje padece de vários problemas, a segurança é uma área que eu conheço bastante e que puxa todas as outras áreas, porque a partir do momento em que a gente consegue um cumprimento de pena, que não tem reincidência, a gente diminui a violência. A partir do momento em que a gente aprova e libera o porte de arma para o cidadão, a gente diminui a violência. Diminuindo a violência, a gente consegue ter uma convivência social mais pacífica. Se a gente regulariza, aqui no DF, a gente tem um problema, né, de lotes irregulares. Isso tem sido pauta há muito tempo. Agora começam a ser regularizadas várias áreas, mas isso também beneficia, isso gera o aumento de empregos, né? A escolaridade aqui no DF, a gente tem boas escolas públicas, mas elas podem melhorar, né? Elas ficam mais centralizadas, das circunscrições não são tão boas, e assim por diante. Então, com projetos exequíveis, enxutos, dentro dos limites que o Estado pode realmente pagar.